Fala fera, eu sou o professor Bernardo, professor de Física aqui do Tia Concursos e eu tenho uma dica mais que especial para ti que vai fazer o Enem 2019. Então, ó, vem comigo! Continuando então a nossa dica sobre refração da luz, aquele conteúdo que é absolutamente certo que vai cair no teu Enem 2019. Então olha aqui, ó, tem ano que o Enem coloca uma questão teórica, um pouco envolvendo os conceitos e aquela equação que a gente viu no vídeo anterior. Em outro ano, ele gosta muito de colocar os gráficos envolvendo refração da luz. Refração da luz, para te revisar, fera, é o seguinte, é o fenômeno da ondulatória que envolve a passagem da luz, né, da onda de um meio para o outro, certo? Quando sofre refração, quando muda o meio, vai mudar a velocidade da onda. Então, olha só, te liga nesses dois gráficos aqui. Sempre que tiver um determinado ângulo de incidência dessa luz num meio, quando passar para o outro meio, ela vai sofrer um certo desvio. E esse desvio pode ser aumentando esse ângulo ou diminuindo esse ângulo com a normal, que é o risco imaginário que a gente coloca ali no meio, para te enxergar o quanto esse ângulo está se aproximando ou se afastando. Então, nesse primeiro caso, o ângulo está se afastando, enquanto no segundo caso, o ângulo está se aproximando. O que isso significa? Significa o seguinte, olha aqui embaixo no esquema. Quando o ângulo aumentar, quer dizer que está passando para o meio mais fácil de propagação. E quando o ângulo diminui, que é o segundo caso, está dizendo que vai passar para o meio mais difícil de propagação, onde tem maior dificuldade. Nesse sentido, o que o cara vai te perguntar na questão teórica lá sobre esse conteúdo? Ele vai comparar algumas coisas, né, algumas grandezas de um meio para o outro meio. Então, olha bem, no primeiro caso, como se afastou da normal, como esse ângulo aumentou, passou para o meio mais fácil. Ou seja, lembra que índice de refração é aquela grandeza que mede a dificuldade de propagação? Então, olha só como é fácil. Qual dos dois meios a dificuldade vai ser maior? No primeiro meio. Então, vamos colocar um sinal de maior aqui. Segunda grandeza, lembra da velocidade? Se a gente olhar na legenda aqui, a velocidade, pela equação que a gente viu no primeiro vídeo, índice de refração e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for a minha dificuldade, menor vai ser a velocidade, porque são grandezas inversas. Logo, a velocidade de propagação vai ser maior no mais fácil. Então, ao contrário, certo? Continuando, como a gente está falando de ondas, então a gente pode comparar o comprimento de onda de propagação no primeiro meio e no segundo meio. Se a gente lembrar daquela equação que a gente viu no primeiro vídeo, olha lá, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Ou seja, se eu pensar na comparação de velocidade com comprimento de onda, a gente tem duas grandezas que são diretamente proporcionais. Elas estão todas na mesma linha. Então, olha aqui, ó. Quanto maior for a velocidade, maior vai ser o meu comprimento de onda. Logicamente, em qual dos dois meios a velocidade e o comprimento de onda vão ser maiores? No segundo meio. O comprimento de onda vai acompanhar a velocidade. E a velocidade é o contrário do nosso índice de refração. E uma última comparação, a frequência da onda. A frequência da onda, se tu te ligar aqui, fera, olha só, isso é extremamente importante. A frequência de uma onda, ela depende da fonte emissora, ou seja, de quem gerou aquela onda. Então, tanto no primeiro meio quanto no segundo meio, a gente pode dizer, por exemplo, que foi o Sol que gerou essa onda aqui, né? Vamos botar um sorrisinho ali, bonitinho, né? Então tá ali o nosso Sol. Esse Sol vai gerar essa luz e ela vai passar para o outro meio. Tu concorda comigo que a fonte emissora da onda é a mesma? Se a fonte emissora é a mesma, a frequência vai ser a mesma nos dois meios. Agora, se tu for fazer no segundo caso, já fica muito fácil. Olha só, se o ângulo diminuiu, então, quer dizer que passou para o meio mais difícil. Logo, o segundo meio é aquele que tem o maior índice de refração. Se a gente seguir a lógica, velocidade e índice de refração são grandezas inversamente proporcionais.
Então, o inverso, o contrário. Velocidade e comprimento de onda, grandezas diretamente proporcionais. Uma acompanha a outra. E a frequência depende da fonte emissora. Mudou o meio, mas a fonte, quem criou aquela onda, foi a mesma fonte. Logo, mesma frequência. Certo? Isso aqui vai ser cobrado de ti numa questão teórica. Isso é considerado uma questão difícil na prova do Enem. Um último detalhe para a gente terminar esse vídeo de dicas sobre refração da luz. Olha só, qual a condição necessária para que mude a velocidade de uma onda, que é o que acontece na refração, né? Se muda o meio de propagação, vai alterar a velocidade. E qual a condição necessária para que mude a fonte, a frequência da onda? É quando muda a fonte emissora da onda. Certo, fera? Então te liga nessa dica, curte nosso vídeo, deixa no comentário o que tu achou do vídeo, o que tu espera para os próximos vídeos. Curte o vídeo, ativa o sininho para te estar sempre ligado em novas dicas para o teu Enem 2019. Valeu!